crédito de carbono nasce da floresta em pé. Funciona assim: árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera por meio de fotossíntese e armazenam esse carbono em seus troncos, folhas, raízes e no solo. Quando uma área é preservada ou recuperada, evita-se que esse carbono volte para o ar como gás de efeito estufa. Técnicos medem quanto carbono está sendo capturado ou deixou de ser emitido. Esse volume é auditado, certificado e transformado em créditos negociáveis. Cada crédito de carbono representa uma tonelada de dióxido de carbono equivalente que deixou de poluir a atmosfera. Você que nos acompanha em toda a região norte e em várias partes do Brasil, viu algo que precisa ser investigado? Tem uma denúncia, um documento, um vídeo? Mande para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Você acompanha agora todos os detalhes de mais uma reportagem exclusiva do Norte Investigação. A nossa equipe investigou como funciona o mercado de crédito de carbono, desde a origem na floresta até a venda desses ativos para empresas que buscam compensar suas emissões. Você vai ver como áreas preservadas se transformam em projetos ambientais, como são feitas as medições por imagens de satélite e inventários florestais, e como os créditos são certificados e registrados em plataformas internacionais. Um tema que envolve o meio ambiente, economia, interesses internacionais e a credibilidade do Brasil no combate à crise climática. Acompanhe comigo agora. Crédito de carbono é um ativo ambiental criado como ferramenta de combate às mudanças climáticas. Ele surgiu a partir de acordos internacionais que estabelecem metas de redução de gases de efeito estufa. A lógica é simples: quem polui precisa compensar. E essa compensação ocorre por meio de compra de créditos gerados por projetos que preservam a floresta, produzem energia limpa ou recuperam áreas degradadas. Normalmente a gente precisa que esse crédito de carbono ele tenha a garantia de que ele realmente vai estar lá depois que você colocar ele dentro do mercado de carbono. Para que tudo isso realmente tome força, é necessário que a gente consiga entender um projeto que tenha um escopo funcional, a comunidade inserida dentro desse escopo, a condição do monitoramento que precisa ter um acompanhamento contínuo para saber se realmente isso está acontecendo e saber que no final da cadeia isso também tem que se tornar um benefício para as comunidades. O sistema funciona como uma balança ambiental global. Empresas que não conseguem reduzir totalmente suas emissões investem em projetos sustentáveis capazes de neutralizar esse impacto. É o chamado mercado de carbono, que pode ser regulado por governos com limites obrigatórios de emissão ou voluntário, quando empresas assumem compromissos ambientais por estratégia de mercado e reputação. Eles têm duas opções: zerar a emissão ou compensar. É como se fosse o crédito de carbono, é como se fosse um dinheiro que entrasse para cobrir um buraco de uma conta corrente negativa. Então, é muito mais favorável muitas vezes para as empresas comprar o crédito. Empresas aéreas que emitem muito, fábricas, são grandes poluentes em geral. A Amazônia abriga um dos maiores estoques de carbono do mundo, armazenando na vegetação e no solo. Projetos de conservação, como os baseados no mecanismo REDD+, transformaram a floresta em pé em ativo econômico, atraindo investidores estratégicos interessados em compensar emissões e cumprir metas climáticas globais. Para que no futuro a gente possa, por exemplo, utilizar o nosso distrito agropecuário para neutralizar, por exemplo, emissões de carbono nas indústrias do polo industrial de Manaus. Obviamente, isso é um estudo, é algo que ainda estamos analisando, mas que no futuro nós pretendemos usar como uma das ferramentas possíveis nas questões de preservação ambiental, nas questões de manutenção das atividades da Zona Franca de Manaus. Para participar desse mercado, as empresas precisam primeiro medir sua pegada de carbono, identificando todas as fontes de emissões em suas operações. Depois, contratam auditorias técnicas, escolhem projetos certificados e adquirem créditos devidamente registrados.
Somente após validação por meio de entidades independentes é que esses créditos passam a ter valor comercial reconhecido. Essa venda, né, de crédito de carbono, há uma promessa de que, de fato, se tem nessa área ou nessas áreas um projeto de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico sustentável. Podem ser negociados diretamente entre empresas ou plataformas especializadas no mercado voluntário internacional. O preço varia conforme a qualidade do projeto, a credibilidade da certificação e a localização da área preservada. Projetos em regiões sensíveis, como a Amazônia, costumam ter maior valor agregado. Olha, Floresta, você está aí, me ajuda porque eu já tive vários problemas e já criei várias temáticas confusas lá atrás. E eu estou falando aí, por exemplo, de países que desmataram suas áreas, apesar de que não é só isso que desencadeia todo o processo, mas países que hoje são os principais poluidores por conta da indústria no mundo inteiro. E a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de países desenvolvidos. E aí, no final das contas, a gente está aqui para literalmente fazer bem assim, olha, não desmate a Amazônia porque eu tenho que ter uma resposta em crédito. Entre os benefícios estão a melhoria de imagem institucional, o fortalecimento de compromissos ambientais e o acesso a investidores que seguem critérios ESG. Eles se beneficiam justamente por isso, porque dentro, hoje em dia, de uma exigência global, principalmente voltada para a agenda ESG, as empresas com selo verde, elas têm muito mais mercado de atuação. Mas o crescimento alertado desse mercado também acendeu um alerta. A valorização dos créditos de carbono movimentam as cifras milionárias. E onde há dinheiro, surgem oportunidades para fraudes. A falta de regulamentação consolidada no Brasil e conflitos fundiários na Amazônia ampliam os riscos. Há uma grande dificuldade de regular esse mercado que notoriamente mexe com grandes quantidades de recurso financeiro. Então, todo o mercado que gera essa quantidade de recursos, ele atrai os olhos, infelizmente, não só no aspecto positivo, que é o majoritário aí, né? Mas também do aspecto negativo, que são os golpes, que é a lavagem de dinheiro, né? O crime de estelionato e também a grilagem de terra. A base dessa grilagem geralmente são os cartórios. Historicamente, podemos encontrar isso, que o fraudador ele consegue uma certidão de matrícula junto aos cartórios. A Polícia Federal já identificou esquemas envolvendo venda de créditos inexistentes, uso irregular de terras públicas e até projetos ambientais criados apenas no papel. Em alguns casos, áreas sem regularização fundiária eram apresentadas como reservas preservadas, gerando certificados comercializados no mercado internacional. Uma das ações de maior repercussão foi a Operação Greenwash, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apontou suspeitas de comercialização de crédito de carbono baseados em documentos falsificados, relatórios técnicos manipulados e promessas de preservação ambiental que não se confirmavam na prática. Essa operação ela foi muito válida para fazer um desinvestimento neste mercado que estava muito alto, né? Imaginemos que o crédito de carbono estava muito mais caro e com estas operações houve uma diminuição do valor. Isso fez com que não houvesse mais investimento na área. Essa operação de 2024 da Polícia Federal. Com isso, muitos sujeitos foram presos, né? Muitas terras voltaram à sua origem, que são terras públicas. A gente teve pessoas que foram incriminadas como fraudadores, pessoas que foram incriminadas como organização criminosa, estelionato. Segundo as apurações, empresas estruturavam projetos em áreas com dependências jurídicas ou sem autorização legítima dos proprietários. Investidores eram atraídos com um discurso de sustentabilidade aliado à promessa de alta rentabilidade. A suspeita é que contratos simulados e registros cartoriais questionáveis eram usados para dar aparência de legalidade aos atos ambientais.
Infelizmente, não são só cartórios, porque essas terras, além de registro de imóveis regular, elas precisam ter licenciamento ambiental. Então, não há como haver fraude nesse processo se não tiver, infelizmente, participação do ente público, ou seja, de funcionários públicos de forma incorreta, de forma criminosa. Os alvos incluíam empresários, intermediário do mercado ambiental e responsáveis pela emissão e comercialização dos créditos. Os benefícios financeiros eram expressivos, com movimentações milionárias no mercado voluntário. A polícia investiga possíveis crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. Então, esse fraudador, ele querendo de repente crédito junto ao banco, ele coloca esses créditos de carbono em capital social de sua empresa e ali junto ao banco ele consegue de repente um financiamento. Tem a questão do gado fantasma também, que se coloca nessas áreas, ainda que sejam áreas impróprias, áreas não legitimadas, eles colocam ali como se estivessem criando gado. Especialistas defendem a criação de um mercado regulado no Brasil, com regras claras, rastreabilidade digital e integração de dados fundiários e ambientais. A regulamentação pode garantir mais segurança jurídica. Nós temos cartórios que possuem documentos e que para que eu tenha acesso eu tenho que pagar bastante. E se os cartórios pudessem de fato publicizar esses documentos, as pessoas saberiam que estão comprando uma terra ilegítima. Proteger comunidades tradicionais e assegurar que os créditos representem de fato redução real de emissões. Desde o começo da nossa conversa, a bandeira sempre foi o porquê que a coisa não caminha. E eu não consigo enxergar outra forma de duas maneiras. Comunidades e realmente saber o que temos dentro de uma determinada escala de espécies e seu desenvolvimento e crescimento. Então, nós temos duas fórmulas que precisam estar ali completamente atreladas. Crédito de carbono é uma ferramenta poderosa no enfrentamento da crise climática e pode representar oportunidade econômica sustentável para o Brasil. No âmbito da Zona Franca de Manaus, onde nós atuamos, a gente pode ter ações que vinculem a preservação à manutenção de atividades. Obviamente, isso necessita de regulamentações, necessita de atividades e debates para verificar como isso aconteceria. De qualquer forma, a gente teria os investimentos na Zona Franca. Então, já teríamos os empregos que já são gerados hoje. Nós temos 132 mil pessoas trabalhando na Zona Franca, só que elas estariam trabalhando e, ao mesmo tempo, preservando. Mas o desafio é garantir transparência, fiscalização e responsabilidade. Sem controle rigoroso, a promessa de salvar a floresta pode se transformar em mais um esquema milionário transvestido de sustentabilidade. Existe um procedimento que é due diligence, que exige que essas empresas que utilizam do crédito de carbono acompanhem o processo na raiz, justamente para filtrar se essas áreas do carbono que está sendo comprada não advêm justamente de grilar. O crédito de carbono representa uma das principais apostas globais para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Ao transformar a preservação ambiental em ativo econômico, o sistema cria um incentivo financeiro para manter a floresta em pé e valorizar quem protege o meio ambiente. No Amazonas e em toda a região norte, isso significa oportunidade de desenvolvimento sustentável, geração de renda e protagonismo internacional. Mas também significa responsabilidade, porque quanto maior o valor envolvido, maior a chance de atrair esquemas criminosos. Por isso, a necessidade de fiscalização e transparência. As operações da Polícia Federal mostram que o país ainda enfrenta desafios estruturais na regularização fundiária e no controle de ativos ambientais. Quando surgem suspeitas de crédito sem lastro real, não é apenas um investidor que perde, é a credibilidade de todo o mercado brasileiro. É fundamental separar projetos sérios,
auditados e comprometidos com resultados ambientais concretos daqueles que usam o discurso verde apenas como fachada para ganhos financeiros rápidos. E aí pode ocorrer até lavagem de dinheiro por facções criminosas. O mercado de carbono pode ser solução, mas precisa de regras claras e segurança jurídica, elementos ainda não presentes no Brasil. O Norte Investigação seguirá acompanhando esse tema de perto para proteger a floresta, porque proteger a floresta é proteger o futuro. E também investigar é garantir que a sustentabilidade não seja apenas discurso, mas uma prática real e transparente. Daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina na palma da mão, com clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. O QR Code sempre aí na tela. Bem mais é lançamento da Sul América. Entre em contato, preço promocional de R$ 44 só para esse lançamento. Bem mais. É hora de ver os destaques da semana no Brasil, no mundo. Política, economia, meio ambiente, segurança. Fique de olho no Norte. Aqui em Rondônia, uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta em uma chácara no bairro Jardim Santana, em Porto Velho. O caso é investigado como tortura com resultado morte, cárcere privado e maus tratos. O pai, a madrasta e a avó da adolescente foram presos. Marta Isabelle dos Santos Silva, segundo a família, estava desaparecida há cerca de 3 meses. A polícia militar foi acionada após denúncia de que ela teria retornado para casa gravemente ferida e morrido poucas horas depois. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a adolescente deitada em uma cama, coberta por um lençol. E ela já estava sem sinais vitais. A equipe do SAMU foi até o local e confirmou o óbito e a área foi isolada para a perícia. O laudo inicial aponta um cenário de extrema violência. Marta apresentava ossos expostos no braço e na clavícula, ferimentos com presença de larvas, lesões nas costas, compatível com imobilização prolongada, além de sinais severos de desnutrição. Na parte externa da residência, os policiais encontraram uma fogueira com algumas roupas e fraldas parcialmente queimadas, o que pode indicar uma tentativa de destruição de provas. Vizinhos afirmaram que não viam a adolescente desde o período natalino. O pai chegou a negar o envolvimento, mas depois acabou confessando à polícia que mantinha a filha em cárcere privado havia mais de 2 meses. Segundo ele, a jovem era amarrada à cama com fios elétricos durante a noite e permanecia trancada durante o dia. Os 3 suspeitos seguem presos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Muito obrigado por sua audiência do Norte Investigação. Continue participando pelo nosso WhatsApp. 92 é o prefixo, 99297-2401. Na próxima semana voltamos com mais uma investigação exclusiva. Estamos também no site norte.com.br e em todas as redes sociais. Muito obrigado.